Olá, turminha linda do quinto ano, como vocês estão? Se estão aí é porque eu acredito que estão bem, que estão animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Pelo que eu soube, um passarinho me contou que já tem gente aí no chat e isso me deixa já começar a aula muito animada. Daqui a pouco eu vou querer receber o bom dia de vocês. Antes, deixa eu apresentar aqui a equipe que está trabalhando comigo, porque vocês sabem, né? Trabalhar em equipe sempre é melhor do que trabalhar sozinho. Essa moça bonita aqui não é à toa que está aqui com a gente hoje. Vamos falar de algumas princesas nos contos e tinha que ser a Késia que estivesse aqui interpretando com a gente. Bem-vinda, querida. Bom demais ter você aqui. Venha sempre. Para trazer o bom dia, que eu sei que já está chegando por ali, a interação de vocês. Quem está aqui com a gente hoje é o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Já estamos bem acompanhados aqui. Matheus, Martim, Regina, todo mundo já desejando um bom dia. Que maravilha. Martim, senti sua falta esses dias aí, você sempre interagia, mas deve ser a atividade da escola, eu entendo, né? Bom demais, Regina, Matheus, vocês que estão aí conosco, vamos participar aqui da aula e hoje, como eu disse ontem, vamos comparar dois contos. Quem tem assistido às aulas dessa semana viu que nós trabalhamos o conto da Bela Sacisa Adormecida e trabalhamos ontem o conto da Bela Adormecida. É um conto tradicional, que é o caso da Bela Adormecida, inclusive vocês encontram esse livro na árvore de livros, tá certo? Mas também nós trabalhamos durante a semana o conto da Bela Sacisa. Aí você pode dizer, professor, o que é Sacisa? Nunca ouvi essa palavra. Sacisa é o feminino de saci, tá certo? Então tá aqui a imagem dela. E a história da Bela Sacisa Adormecida eu conheci no material do Aprender Sempre, que eu acredito que vocês estão usando em sala de aula. Não sei se já chegaram nessa atividade, mas se não chegaram, vão chegar. E se não chegou é bom, né? Porque quando chegar já tem aí aquele domínio sobre o assunto. Então, hoje, nós vamos comparar o que tem de semelhante, o que tem de diferente. Então, vale a pena vocês participarem. Se você não assistiu a aula de um conto ou de outro, não se preocupe. Primeiro, eu vou dar aqui um resumo de cada uma das histórias, não é? E segundo, vocês sabem que as aulas estão disponíveis no YouTube, então, quando quiserem, vocês podem assistir. Então, aqui está falando dos dois últimos contos que nós trabalhamos em sala de aula aqui. E agora eu vou dar uma lidinha na Bela Sacisa Adormecida, tá? Para quem perdeu a aula e até para quem assistiu poder rever. Porque como não é uma história comum, pode ter esquecido. E como nós vamos comparar, como eu sei que todo mundo conhece a história da Bela Adormecida, não é? Que é uma história, um conto, como a gente viu ontem, tradicional, passado de pai para filho. Então, mesmo que alguém tenha umas versões um pouquinho diferentes, mas todo mundo conhece. Já esse, como é mais desconhecido, eu trouxe novamente, mas ele é curtinho, porque é uma característica do conto, lembram disso? Que os contos são narrativas curtas, poucas personagens. No caso desse aqui, vocês irão perceber que tem apenas duas personagens. A Sacisa e o fazendeiro, como eu vou ler aqui, vocês vão perceber. Então, o conto é isso, é um texto curto, uma narrativa curta, poucas personagens. Então, vamos começar. A Bela Sacisa Adormecida. Havia uma Sacisa muito preguiçosa. Tão preguiçosa que tirou uma soneca que durou 10 anos. E ela só acordou porque foi despertada por um jovem rico fazendeiro chamado Sá Cardoso Pereira, que era um grande estudioso de papagaios. Ele estava em busca do raríssimo papagaio gago, quando se perdeu na mata. Sá ficou andando por horas e horas, embrenhando-se cada vez mais na floresta, até que se deparou com a Sacisa Adormecida. Ela era tão bela que Sá não resistiu e deu um beijo em seu nariz. A Sacisa se espreguiçou, abriu os dois olhos, bem vagarosamente e disse: sai pra lá, seu atrevido. Quem você pensa que é para estragar meu sono? Meu nome é Sá, Sacira encantadora. E desde que a vi, me apaixonei perdidamente. Tanto que quero lhe fazer uma proposta. Se você aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro,
de anéis de diamantes e de brincos de esmeraldas. Você terá os mais belos vestidos e mesmo com um pé só, usará os mais belos sapatos. A Sacisa deu um longo bocejo e depois respondeu: não, obrigada, não gosto de sapatos, prefiro continuar com minha soneca. Então virou de lado e voltou a dormir. E aí, quinto ano, deu aquela lembradinha? Ótimo. Então, fique atento aos detalhes, porque nós precisamos comparar. O da Bela Adormecida, foi o que trabalhamos ontem. Já, eu não vou ler aqui, porque não precisam, né? Vocês conhecem a história. A princesinha Aurora nasce, seus pais dão a festa e esquecem de convidar uma das fadas. A fada que foi esquecida ali, o que é que ela faz? Lança ali uma palavra de maldição, feitiço sobre a Aurora, que quando completasse 15 anos, furaria o dedo na roca e dormiria para sempre. Porém, faltava ainda uma fada ali dar o seu presente, e o presente foi justamente dizer que um príncipe a despertaria do sono. Realmente, quando a menina cresce, fura o dedo numa roca, mesmo seu pai tendo tentado esconder todas as rocas, mas ela ali curiosa, né? Foi no porão do palácio e encontrou, fura o dedo, dorme. E na história da Bela Adormecida, além dela dormir ali por conta do feitiço, todo o seu reino dorme também, inclusive muitas plantas, o mato cobre o seu castelo ali, não é porque não tinha ninguém cuidando. E tem versões que dizem que eles dormiram por 100 anos. E a história dela chegou até um belo príncipe que se prontificou aí naquele reino para ali quebrar, por dizer assim, aquele feitiço. E quando ele a beija, que ela acorda, ambos se apaixonam, se casam e são felizes para sempre. Eu dei assim essa resumida porque eu sei que vocês conhecem, como o tempo da aula é curto, se eu fosse ler todinha a história novamente, acabava a aula e a gente não fazia a comparação. Aí eu queria saber aí do Martim, da Regina, do Matheus e todos os demais que estão assistindo. Na opinião de vocês, o que é que tem de parecido nesses dois contos? Aqui a pergunta é sobre semelhança e diferença, mas se eu colocar assim, aí vai chegar a resposta misturada, a gente não vai saber, né, diferenciar. Então, diz para mim aí, pelo menos uma coisa parecida ou igual que tem em ambos os contos, tá certo? A Bela Sacisa Adormecida e a Bela Adormecida tem alguma coisa em comum ou tudo é diferente? O que é que vocês me dizem aí? Quem será que vai me responder? Pelo menos uma semelhança. O que tem de parecido aí nas duas narrativas? E aí, professores, estão dizendo alguma coisa? Martim colocou aqui, as duas dormiram por muito tempo. Isso, Martim, às vezes é bom dormir, né, Martim? Vocês aí gostam de dormir porque nessa friezinha que às vezes dá é muito bom, mas Martim está certo. Ambas dormiram, não é? Por um bom período de tempo. Mais alguma coisa, professor? Regina está dizendo que já está achando que tem muitas diferenças. Não especificou ainda, mas também disse que tem muitas diferenças. Então já pode colocar, Regina. Eu tinha dito que ia querer sua primeira semelhança, não foi? Já que Martim já colocou, diz pra gente aí, Regina e todo mundo que está assistindo, quais as diferenças? Será que as duas, vamos dizer assim, princesas, e na narrativa da Sacisa, nem cita dela ser uma princesa, né? Cita que ela é uma sacisa. Enquanto a resposta chega, a gente vai trazendo o seguinte, que o bacana desse conto da Sacisa Adormecida é porque o autor desse reconto, ele traz um personagem do folclore brasileiro, não é isso? Então, a Bela Adormecida é uma história que veio da Europa aqui pra gente, mas ele pega essa história, dá uma adaptada, na realidade ele mudou muita coisa, como a Regina falou, ela está certa, que tem muitas diferenças, mas o que eu acho interessante é que ele trouxe uma personagem do nosso folclore, não é? E que a gente nem fala muito, que geralmente se fala do Saci, não é? E ele trouxe a versão feminina aí desse ser, não é, fantástico do nosso folclore, e ele traz uma adaptação que ele foi muito feliz, ele foi muito criativo. E aí, professor, o que é que ela está dizendo aí? Eles estão dizendo o quê aí? O Martim está dizendo que uma dormiu por feitiço e a outra porque quis. Olha, eu estava esperando, torcendo para alguém perceber isso. Martim, você assim tem uma interpretação, uma pegada muito bacana. Isso mesmo. A Sacisa, tanto é que no início do texto diz que existia uma Sacisa muito preguiçosa. Veja, quinto ano, como o Martim ele foi feliz, como ele estava atento aos detalhes do texto.
Eu li apenas uma vez e ele já pegou esse detalhe aí. Muito bom, Martim, parabéns. As provinhas externas estão chegando e vocês precisam estar atentos aí a esses pequenos detalhes que o texto nos dá. Então, a Sacisa, ela ali dormiu porque ela estava com preguiça. Ela estava com sono, enquanto a princesa Aurora não, né? Ela não teve essa escolha, ela foi enfeitiçada. Então, o caminho é esse. Muito bem, pessoal. Eu vou colocando aqui, falando um pouquinho das semelhanças. Se for chegando mais diferenças aí, o professor vai citando. A aula está maravilhosa, porque vocês estão participando. Nunca esqueçam disso. O diferencial da aula é a participação de vocês. Por isso que eu preciso de todos os dias vocês aqui às 8h30 e convidem os colegas, tá certo? Quanto mais gente participar, melhor. Vejam aqui, eu trouxe duas semelhanças. As protagonistas, que no caso são as personagens principais, não é tanto a Bela Adormecida quanto a Sacida, toda a história gira em torno delas. Despertaram o amor, no caso aí, a Bela Adormecida do príncipe e a Sacida desperta o amor do fazendeiro. Então é uma semelhança, né? As protagonistas despertam o amor ali em outra pessoa, quando a vê, porque elas eram muito bonitas, enfim. Então tem aí uma semelhança. Outra coisa, as protagonistas estão dormindo no decorrer do conto. É uma semelhança porque estão dormindo, mas dentro dessa semelhança entra a diferença que Martim trouxe, o porquê estão dormindo, a causa desse sono, tá certo? Então vamos aqui colocar algumas diferenças. Tem muito mais, veja que Martim trouxe um assim que eu achei muito massa. Eu coloquei esses três porque para vocês irem pensando. O cenário, vocês sabem que um conto, seja ele qual for, um conto de assombração, um conto acumulativo, um conto de fadas, um conto de mistério, enfim, todos eles precisam de ter um espaço, é um local onde ele se passa. Se eu começo falando para vocês, era uma vez um castelo muito bonito, você já diz, já sei, conto de fadas, e provavelmente você está certo. Mas se eu começo aqui a minha narrativa, em um castelo mal assombrado, ou então, à meia-noite no cemitério, você, epa, é um conto de assombração. Então, o espaço onde ele se passa diz muito do conto, tá certo? Então, o cenário de ambos é diferente. A Sacisa estava ali. Onde é que o Saci vive? Não é? Segundo a lenda, na floresta. Então, onde a Sacisa estava? Dormindo na floresta. Por que o fazendeiro estava lá? Ele não estava em busca dela como príncipe, né? Que foi ali naquele castelo, que é o cenário da Bela Adormecida, em busca da princesa Aurora. Ele estava procurando um papagaio raro, chamado papagaio gago, e no meio ali da sua busca, se depara ali com a Sacisa dormindo. Então, veja que o espaço aí do conto, ele é diferente, o local onde a história se passa. Personagens. Num conto, uma foi a princesa, na outra uma Sacisa. Na Bela Adormecida temos um príncipe, na Bela Sacisa nós temos um fazendeiro. Tem tudo a ver, né, gente? Fazenda, floresta, saci, tá tudo ali no contexto. E também o desfecho. Lembram o que é o desfecho quinto ano? Nós trabalhamos bastante isso aqui. O conto, ele tem ali a sua introdução, que é a parte que está apresentando os personagens, já dando uma dica do que poderia ser o problema, e vem o desenvolvimento, onde a narrativa ali vai sendo desenrolada, os diálogos. Tem o clímax, que é o momento, assim, de maior suspense, você fica, o que será que vai acontecer? E vem o desfecho. Na Bela Adormecida, que é um conto tradicional, todo mundo já bem que espera o desfecho, não é isso? Ah, eu já sei, o príncipe vai acordá-la, vai colocar em seu cavalo, eles vão casar e serão felizes para sempre. É um desfecho esperado. Só que esse reconto que nós trabalhamos hoje, da Bela Sacisa Adormecida, ninguém esperava pelo desfecho, né? A gente pensa, já vi essa história, ele vai beijar ela vai acordar e vão casar. Só que o final foi totalmente inesperado. Ele oferece ouro, oferece joias, até sapatos, mesmo ela tendo um pé só. Mas ela lhe dá aquele bocejo de desdém, de tipo, isso aí não me encanta, por favor, retire-se, eu quero dormir. Entendeu a pegada dela? Ela estava mais preocupada em dormir do que em receber aqueles presentes. Eu, quando li a primeira vez, me surpreendi, porque eu não esperava aí esse desfecho. Então, vocês puderam perceber na aula de hoje que a gente pode pegar um conto tradicional,
servir de inspiração e criar algo praticamente totalmente diferente em cima daquela mesma ideia ali. O resultado foi muito bacana. Você pode fazer a mesma coisa, isso mesmo. Inclusive, vai ser a sugestão da atividade. Quando eu fiz aqui na hora da atividade, eu coloquei assim: o que você acha de escolher um conto tradicional e escrever sua própria versão, mãos à obra? Só que agora, eu falando aqui na aula, me veio uma ideia. E eu gostaria que alguém aí do outro lado abraçasse a causa. E caso faça o que eu vou pedir, fala com a tua coordenadora da escola para entrar em contato aqui com a Escola Municipal Provas Digitais, pegar o e-mail, manda a tua produção que eu gostaria muito de ler aqui. O que você acha de fazer um conto baseado na Bela Adormecida, onde a princesa seja uma princesa indígena? Lembra que eu falei que o Saci tem a ver com o folclore brasileiro? E o indígena, ele é uma figura muito importante para o Brasil. Imagina que história massa daria uma versão da Bela Adormecida na realidade indígena. Quem topa esse desafio aí? Se você topar, faz o que eu pedi, dá um jeito de chegar isso aqui pra gente, porque eu vou amar ler aqui a produção de vocês. Muito boa a aula de hoje, a participação de vocês foi maravilhosa. Façam sempre isso, tá? Tem alguns contos novos que eu separei para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Então, é isso aí. Késia, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente, com essa doçura, né? Aula de princesa tem que ser com Késia, porque tem essa doçura particular dela. Então, venha sempre, tá certo? Está na sua agenda. Professor Givanilson, obrigada aí pela interação, pela participação. Eu que agradeço, e eles estão aqui o tempo inteiro. Inclusive o Martim já até tinha falado também da questão do final diferente, né? Ele tinha colocado aqui o Matheus, Regina, todo mundo está por aqui. Martim hoje está com transmissão de pensamento comigo. Tudo que eu pensei, o Martim foi falando maravilhoso, Martim. Muito bom ter você aqui com a gente. Não saiam daí que tem mais 2 aulas chegando, tá certo? Muito bom estar com vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.